Boa noite, seja bem-vindo. Ser professor na Madeira, os desafios, as lutas, as conquistas ao longo dos tempos, o estado da educação. No Interesse Público de hoje, juntamos vários professores para um grande debate sobre o estado da educação na Madeira, a forma como os docentes olham para o sistema. Convidamos para este programa, para além dos professores que podemos ver na imagem, também os presidentes dos sindicatos mais representativos da classe aqui na Madeira. O presidente do Sindicato dos Professores da Madeira, Francisco Oliveira, e o presidente do Sindicato Democrático dos Professores, António Pinho. São estes os nossos dois convidados aqui no painel principal, uma conversa que naturalmente é extensiva a todos os convidados que estão aqui neste programa. Começo pelo Francisco Oliveira. Nós acabamos de ver aqui na RTP Madeira um documentário, uma reportagem alargada sobre o professor, ser professor na região ao longo dos tempos, e verificamos que de facto, se calhar a profissão de professor já foi mais considerada do que é agora. Pergunto-lhe se é essa a noção que tem também. Claramente. No entanto, isso não é um problema apenas da região autónoma da Madeira. Isso é um problema nacional. Nós hoje conhecemos aquilo que são os problemas da classe docente. Há muitos assuntos, muitos problemas têm sido debatidos ultimamente e basta ver que temos uma greve convocada para a próxima semana. E isso pode ser um bom barómetro para vermos o que é que acontece. Nós, olhando para o pré-aviso de greve que foi publicado a semana passada, constatamos que na região autónoma da Madeira há, neste momento, algumas situações diferentes das do continente. E o SPM, hoje em Assembleia Geral, aderiu à greve da próxima semana, mais especificamente no dia 13, no entanto, ressalvou que há aqui um aspecto que é muito diferente e que tem a ver precisamente com a situação dos professores em termos profissionais neste momento na região autónoma da Madeira. E felizmente conseguimos separar a situação nacional da situação regional. Ou seja, no fundo o que está a dizer é que há políticas diferentes no continente, ou seja, no país, digamos assim, sim, e na região autónoma da Madeira, e que neste caso específico desta greve, a greve é contra mais as questões nacionais e não propriamente contra as questões aqui da região. Sim, de uma maneira genérica, há aspectos que são nacionais. Por exemplo, a questão da apresentação, que é uma questão que diz respeito a toda a classe. Quer aqueles que entram agora, quer os que estão a meio e os que estão mais próximos já da idade de se apresentarem. E este é um bom aspecto para vermos os problemas que afetam a classe, porque nós sabemos que neste momento nós somos uma classe envelhecida. Felizmente, na região autónoma da Madeira, há até, em termos de idade, uma média ligeiramente abaixo do continente. Ainda assim preocupante. Nós olhamos para a classe. Não é o caso dos colegas que aqui estão hoje, que é tudo gente jovem, mais ou menos, temos lá atrás mais experiência, mas nós olhamos para a classe e ficamos preocupados com o que vemos nas escolas. Ou seja, não tem havido um rejuvenescimento da classe? Não, o necessário rejuvenescimento. Nós encontramos escolas onde os professores com menos de 50 anos já são muito poucos. Já não falamos dos professores com 30 ou menos anos, porque aí então é mesmo residual. A nível nacional, em 2016, só existiam 300 e poucos professores com menos de 30 anos. Na região autónoma da Madeira é um bocadinho diferente, é um bocadinho melhor, mas não é todo diferente. Portanto, isso já são, digamos que, alguns dos aspectos da tal questão que eu tinha colocado no início e que tem a ver com a questão da consideração, digamos, que existe ou não em relação ao ser professor. Sim. Sobretudo, enfim, a forma, o tal respeito social que o professor no passado era alvo, não é? E que agora eventualmente já não é bem assim. Essa é outra questão muito interessante. Não é lugar comum, não afirmamos isso por afirmar, é mesmo a realidade. Nós podíamos dar, e com certeza que aqui os colegas terão muitos exemplos para nos apresentar, mas nós vemos isso de uma forma transversal a toda a sociedade. Nós vemos isso na forma como muitas vezes os nossos governantes olham para a classe e como a tratam. Vemos isso também na própria comunicação social e há um aspecto que todos os anos é recorrente e pode também ser um aspecto interessante na análise, que é a questão das baixas dos professores. Todos os inícios do ano nós vemos que os professores são os calaceiros que metem baixa no início porque o ano está a começar e não querem trabalhar. Esta é a ideia que se passa. E vemos isso na comunicação social. Mas isso também pode haver aqui um outro aspecto, se calhar já falaremos mais à frente, mas já agora, muitas vezes também os professores, eles próprios, não se colocam também a jeito. Não, isso é completamente errado. Neste momento, nós conhecemos muito bem a classe, nós lidamos com
colegas, e o que vemos é que tem muita dificuldade para os colegas meterem até muitas vezes atestado quando há razões para isso. Quer um caso claro? Eu dou-lhe um caso claro. Este ano houve uma colega nossa associada que nos telefonou a chorar porque a direção da escola não aceitou um atestado. A colega estava com um problema de visão. E a escola disse que não, senhora, ela tinha de ir trabalhar. E a colega veio ao sindicato, bastava olhar para ela para ver que a colega não estava bem. E isto acontece. Mas aí já estamos a falar de questões, enfim... Não, mas estamos a falar de uma questão importante. Imagino que uma escola não se pode sobrepor àquilo que é, não, é um a força de um atestado médico, é um desrespeito muito grande pela classe, e isto depois passa para a opinião pública. E aí a comunicação social tem uma grande responsabilidade. Quando dizemos que há menos respeito pela classe docente, há, evidentemente, culpas que não são dos professores. Há tendência para dizer, eles põem-se a jeito. O termo é mesmo esse. Não, eu tinha colocado a questão se de facto também não há situações dessas em que neste momento, e nós conhecemos muito bem a classe, posso-lhe garantir que isto são mesmo exceções. E nós temos feito contas. É muito fácil ver. Quando se diz, por exemplo, no início do ano letivo, estão de baixa 100 professores, em 6.000, nós conseguimos rapidamente... perceber o universo. Francisco Oliveira, já lá iremos, enfim... Só para terminar, houve uma vez um jornalista que ficou muito ofendido, num dos comentários, depois percebemos, naqueles de fim de semana, em que se mandam umas piadas, em que o Sindicato dos Professores da Madeira tinha desafiado a comunicação social a fazer uma análise da percentagem de baixas noutras profissões. Eu acho que é isso mesmo. Não se pode dizer que os professores têm muitas baixas, estão de atestado uma grande percentagem, claro, quando nós não sabemos qual é a realidade da sociedade em geral. E a realidade é que todas as pessoas... o problema aqui é a questão do tal ser professor. Um professor tem normalmente atrás de si muitos alunos, e um professor de baixa pode representar um problema para vários alunos, várias famílias, mas já lá iremos a essas questões também, a importância da família aqui na questão da educação. O professor António Pinho, já foi introduzida aqui a questão da greve, enfim, para percebermos também a vossa posição. O Sindicato dos Professores já decidiu que vai aderir a esta greve nacional. O Sindicato Democrático também vai aderir? Temos uma posição relativamente diferente face... boa noite a todos, antes de mais, peço desculpa. De facto, temos uma posição relativamente diferente no sentido de que o sindicato põe à disposição e à liberdade de cada sócio ou associado do sindicato a possibilidade de, por iniciativa própria, fazer a greve. Consideramos as matérias absolutamente legítimas que estão em cima da mesa para a realização da greve, nomeadamente, como o Francisco acabou de referir, a questão da aposentação, que é uma questão eminentemente nacional. Portanto, não é uma questão sequer que se discuta a nível regional, é uma questão que terá... Mas legislação nacional. Quando vocês não aderem a esta greve, porque vocês consideram que se eventualmente estiverem, portanto, a fazer greve, digamos assim, estarão... essa vossa forma de luta pode ser interpretada como uma luta contra o Governo Regional. E é isso que vocês não querem transferir. Não é exatamente essa. Repare, eu próprio, em termos pessoais, poderei eventualmente fazer greve, não ponderei ainda. A questão que se põe é que existe uma série de... Eu vou fazer greve. vou fazer greve. Ele já assumiu. Há uma série de diplomas que estão em fase de negociação. Há uma coisa absolutamente diferente relativamente ao continente, que é a questão da recuperação integral do tempo de serviço. Apesar de haver outras questões adjacentes a esta é de facto a fulcral, porque no continente a proposta que está em cima da mesa é da recuperação de 2 anos e 7 meses, salvo erro, 10 meses. Ou 10 meses de tempo de serviço. Aqui há um compromisso da parte da Secretaria Regional, um compromisso privado relativamente aos sindicatos e público, porque foi assumido publicamente pelo seu secretário regional e pelo Governo Regional, naturalmente. Se há esse compromisso público pela recuperação integral, esse é algo que não podemos camutear e que temos que nos agarrar a esse compromisso que foi assumido. É evidente que há outras questões paralelas que estão também em discussão, nomeadamente o diploma do reposicionamento dos docentes que estão integrados no índice 167, no primeiro escalão da carreira docente, os docentes cujos escalões necessitam da obtenção de vaga, da progressão do 4º para o 5º e do 6º para o 7º escalões, que recebemos muito recentemente, nós recebemos, o Sindicato das Pessoas provavelmente terá recebido naturalmente o mesmo diploma para emitir parecer até o dia 12. É evidente que não concordamos com tudo o que está no diploma, mas teremos a oportunidade no parecer de demonstrar aquilo que não concordamos e de propor alternativas
a esses diplomas e depois aguardamos o outro lado a ver se vem ao encontro. Portanto, isto é um processo de lutas, não é já? É um processo de lutas. Isso, aliás, foi também referido no documentário do Filipe Gonçalves, que tivemos a oportunidade de ver. O processo é vossas lutas ao longo dos tempos, não é? Portanto, as vossas conquistas foram sempre fruto de lutas que foram travando. Naturalmente, umas mais difíceis, outras menos difíceis. Haverão muitas outras lutas a travar. Há imensas coisas que têm que ser alteradas, naturalmente. E eu pergunto se esta luta, enfim, não lhe chamaria luta, mas a tal dignificação da profissão, o tal respeito social que já foram alvo, se eventualmente aqui não perderam um bocadinho, não é? Repare, perderam. Naturalmente que os professores, os docentes ao longo dos anos, e essencialmente das últimas 2 décadas, perderam claramente dignidade na carreira, muito motivado pelo exterior, por aquilo que se vai dizendo, e mais, e inclusivamente pela própria tutela, nomeadamente pelos Ministérios da Educação e pelos Ministros da Educação ao longo dos anos. Se recuarmos sensivelmente década e meia ao Ministério da professora Maria de Lourdes Rodrigues, percebemos que foi uma fase decisiva de mudança na educação nacional relativamente aos docentes. Portanto, houve uma alteração absoluta na carreira. Mas foi uma mudança, do vosso ponto de vista, negativa, não é? Negativa, naturalmente, é disso que estamos a falar. Claro. Negativa. Acham que foi a partir daí que o tal respeito social que existia pela classe... Sim, ajudou, não é só isso, naturalmente, há outros fatores de natureza social, mas esse foi um fator... Mas quem veio depois não recuperou, não, portanto, não... Claro, repare, se é de dentro que parte o primeiro ataque à docência e ao pessoal docente, sai de dentro do próprio Ministério, com a estratificação da carreira, não é? A separação entre professor e professor titular, distinguindo colegas, que logo à partida cria um ambiente absolutamente complexo dentro das escolas. E esse foi o primeiro grande passo para minar a carreira, reduzindo a carreira de 10 para 8 escalões. Repare que andamos já não sei quanto tempo em alterações permanentes sucessivas na carreira docente. Ninguém hoje é capaz, com objetividade, de dizer como é que está a sua própria carreira. Não é possível. De 10 passou para 8 escalões, de 8 voltou a passar para 9 e agora estamos novamente em 10. Neste espaço de tempo, houve uma perda. Há pessoas que não sabem se perderam tempo de serviço, se estão prejudicados face a outros colegas, a igualdade de circunstâncias. Mas o que é que tem estado por trás disso? É falta de vontade política de quem dirige o ensino? É falta de respeito pela carreira e de olhar para as finanças do país e achar isto é uma classe muito grande, vamos lá cortar. Porque não há critérios racionalmente credíveis. Ou seja, os professores estão a ser vítimas de uma visão meramente economicista. Sim, nós sabemos que a nível nacional éramos 120 mil, 130 mil, agora andaremos na casa de 100 mil. Evidentemente que não haverá muitas classes profissionais que a nível nacional tenham tantos profissionais. E, portanto, atacar os professores, cortar os professores, criar formas artificiais de progressão na carreira, logicamente que isso leva à poupança de muito dinheiro. O António estava aqui a falar nas questões da nossa estrutura de carreira. É evidente que nós olhamos para aquilo que foi criado nos últimos 10 anos, não é preciso ir muito atrás, dos últimos 10 anos. O que é que nós vemos? Vemos que foram criados ali patamares em que quase há um filtro artificial, que são as vagas. Porquê é que há vagas? Repara, o primeiro critério para passar nos escalões em que há vagas, e isso também está na proposta agora da Secretaria Regional de Educação, é o tempo de serviço no escalão. Não é sequer a avaliação. Valoriza-se tanto a avaliação. Esse é o critério de desempate. O critério primeiro é o tempo de serviço, portanto, na carreira. Isto é uma forma artificial de filtrar. E ainda por cima, não há, a nível a priori, não há um mínimo de vagas de ano para ano. É anualmente um despacho que pode dizer, este ano, para progredir naqueles escalões, a percentagem é 0. Ora, em ano de eleições, nós esperamos... Portanto, as questões resumem-se no fundo a dinheiro. Nós esperamos que nos anos das eleições seja 100% para compensar os que vão ficando presos. A questão de dinheiro é fundamental. E o que é certo é que há uma vez mais, comunicação social e depois opinião pública que apoia isto. Porque há uma mentalidade mesquinha de ninguém pode estar melhor do que eu. Em vez de dizer se eles estão bem, eu vou lutar para estar bem tão bem. Se os professores estão numa situação que eu considero melhor, então o que eu devo fazer
é, evidentemente, lutar para que a minha situação seja equivalente. Mas não, nós pensamos ao contrário. Portanto, acha que eles estão bem. Então, acha que a profissão de professor em si é vítima de uma certa cultura de inveja que existe no país? É vítima de uma certa mentalidade nacional. Se calhar não são só os professores. Nós olhamos para nível nacional, para o que acontece, e vemos que há muita mesquinhez. As pessoas regem-se, não por princípios de brio, de luta, de querer procurar melhor para si, mas dizer, não, ele está bem, então se eu não posso chegar lá, eu vou puxá-lo para baixo. E isto passou em Maria de Lourdes Rodrigues, conseguiu, isso ela disse mesmo, aquela frase famosíssima, não é? Perdi os professores, mas ganhei a opinião pública. Isto vê-se claramente que o que interessa aqui não é arranjar critérios credíveis, objetivos, que quase inquestionáveis, se bem que é difícil neste nível, para valorizar o professor. O que é preciso é arranjar formas de cortar, de condicionar, de avançar. Alargar aqui o debate à plateia, enfim, olhar aqui para ver quem é que quer ser, enfim, a primeira pessoa a participar. Vejo ali o Joaquim Sousa, tem um microfone. Peço-lhe que, sobretudo, nós estamos aqui a falar um pouco da perspectiva mais genérica, digamos assim, do ser professor, mas quem está na escola, quem todos os dias tem que lidar, digamos assim, com os alunos, como é que é essa vivência? Bem, antes de mais, boa noite. Há aqui uma coisa que é importante, já foi aqui dito, é que para além de todos queremos saber tudo sobre educação, acima de tudo, isso hoje é uma realidade para a maior parte das pessoas. As pessoas falam simplesmente sobre educação, ou porque sim, porque andaram na escola, ou porque lhe apetece, ou simplesmente porque, sendo eleitos, acham que ganham esse direito, independentemente de serem ou não serem profissionais de educação. E isso é algo que é importante e que urge alterar para acabarmos com este conceito de contínuas alterações legislativas que são decididas de uma maneira centralista, não tendo em vista aquilo que na lei se pretende, que é a autonomia da escola, para chegar onde o Gil queria, que é a questão da escola, até porque há realidades completamente diferentes. As unidades escolares devem se adaptar ao espaço onde estão inseridas. E os profissionais da educação são as pessoas certas para efetivamente fazerem esse trabalho, porque estão abalizadas para isso. Portanto, nós temos aqui desafios que são importantes. Assim, nós estamos na segunda década do século XXI e é importante que possamos hoje formar melhor. Nós temos menos crianças, era algo que falámos aqui há pouco. Efetivamente, hoje se calhar começamos a ter uma inversão completa. Claro, essa também é uma realidade, enfim, sem dúvida. Mas, do país, da região. A questão que se coloca hoje é que nós hoje temos verdadeiramente condições para fazer um melhor trabalho. Há pouco falava com uma colega que me dizia, quando ia para a Seara Velha, eram 2 horas a pé e ficava lá porque efetivamente a escola era distante. Ouvimos outros colegas na reportagem anterior a dizer exatamente a mesma coisa. Nós hoje conseguimos levar a escola à generalidade dos lugares do país. E isso é importante. E o que é que a escola pode fazer pela sociedade? Em vez de estarmos aqui a olhar simplesmente para questões de mais 5 ou menos 5. Os profissionais de educação têm conseguido suportar aquilo que tem sido... eu não quero dizer de varios legislativos que ao longo das últimas décadas temos sofrido. Porque há mudanças sobre mudanças. O que hoje são metas, no ano seguinte é um programa, o currículo vai alterando, a realidade vai-se também... Mas no fundo o que está a dizer é que os professores muitas vezes ficam à margem desses processos. Não, os professores são a base e a única garantia que as famílias têm de que os seus filhos vão ter um futuro melhor. Sim, mas quando se tomam determinadas decisões, como é o caso que estava a referir, fica um pouco a ideia, depreendo das suas palavras, que os professores são colocados, portanto, não são ouvidos, não são tidos nem achados nestas questões, não é? Muitas vezes sentimos exatamente isso. As pessoas que estão no terreno isso. E que sentem e que sabem, porque não é? É aquela velha ideia de sejam autónomos dentro das decisões que tomamos por vocês. E a realidade é que nós não temos o mesmo casaco para todos os lugares do país. A escola, quando define o seu projeto educativo, analisa a realidade em que está inserida e vai aplicá-lo. Mas depois há interesses que levam a que a escola seja também parte de ações sociais para quem interessa. Há pouco o Francisco dizia, nós no próximo ano é um bom ano para as percentagens daqueles do 4º escalão vão progredir. Porque é ano de eleições. Porque é ano de eleições. E o futuro dos nossos filhos não pode estar condicionado por isso mesmo. Não pode estar condicionado por quem chega e por simplesmente quer deixar a sua marca num espaço
que é o espaço educativo, que acima de tudo vai definir aquilo que vai ser a realidade do nosso país nas próximas décadas. Isso é que não pode acontecer, porque há aqui sonhos que são importantes. Eu sonho que os meus filhos não tenham que ir embora para a imigração, pura e simplesmente porque o país não os conseguiu preparar e não cria condições para que eles cá possam ficar. E a generalidade dos professores quer exatamente a mesma coisa. Pode estar cansado, pode estar saturado, pode estar com a carreira inexistente há uma década, mas quando entram na escola, quando entram no espaço de sala de aula, eles vão garantidamente fazer o melhor. Porque olham para aquelas crianças e revêem a si, quando alunos, ou revêem os seus filhos e aquilo que eles querem para os seus filhos. Honestamente, alguém já falou aqui que eram autênticos heróis. Eu acho verdadeiramente que os professores hoje são dos poucos fazedores de sonhos que o país ainda tem. Que a escola é um dos poucos espaços de equilíbrio da nossa sociedade para que as próximas gerações possam ter vida melhor do que aquela que nós tivemos. Vou dar aqui a palavra a um outro colega seu também. Professor, peço desculpa, há pessoas que eu não conheço. Meu nome é Pedro Cabrita, eu sou o Presidente da Assembleia do Sindicato Democrático dos Professores. E já agora, na sequência do nosso colega, eu queria lembrar que, se calhar, mais do que arranjar culpados para o ensino, a gente tem que encontrar elementos para ir para a frente e falar do presente e do futuro. Acho que falar das pessoas que ficaram para trás é umas histórias demasiado tristes. E eu, já agora, prefiro contar uma história que costumo contar aos meus alunos, que muitas vezes a gente perde a oportunidade por nos esquecemos de contar histórias aos nossos alunos. E esta é uma das que é notoriamente lapidar. Portanto, conta-se que o famoso viajante Marco Polo, quando estava na China, andava a dialogar com o imperador sobre as pedras de uma ponte. E falava sobre as pedras da ponte, contava as pedras todas. E o imperador, a dada altura, perguntou-lhe: mas porquê é que estás a descrever as pedras todas? O que é mais, qual é a pedra mais importante, então? E ele disse: não há nenhuma pedra mais importante. Para segurar uma ponte é preciso o arco. E ele disse: então porquê é que não falamos do arco? Mas ele não se esqueça que o que faz a ponte também são as pedras. E muitas vezes é isso que a gente se esquece. É que nós muitas vezes discutimos o arco e não discutimos as pedras. E muitas vezes, às vezes, nestas questões das negociações e outras coisas, fica de lado a questão particular de cada professor, que é muitas vezes o que os sindicatos têm que enfrentar quando chegam ao próprio sindicato, como o vosso colega acabou de falar, e é isso que muitas vezes importa. Mas claro que a gente também tem que pensar pelo todo. A questão dos sindicatos também é um bocado isso. A gente também não pode esquecer uns e outros. Portanto, isto de falar de educação... Claro, e os sindicatos também podem se centrar exclusivamente nas questões meramente laborais, não é? Muita reflexão e uma atitude mais ponderada, a meu ver, porque, tanto, a questão da greve, como falou aqui bem, há que ponderar realmente a oportunidade das greves, porque muitas vezes os professores também têm necessidades económicas e daí a necessidade de, muitas vezes, se calhar, concentrar as nossas lutas em momentos mais importantes e se calhar a nível da pressão que poderão fazer. Mas pronto, falando agora da questão do que é que mais importa para mim e acho que a nível da educação, são os constrangimentos que as escolas têm, como o colega estava aqui a dizer. Por exemplo, a questão da contratação de professores, esses problemas são importantes, saber como é que as escolas funcionam melhor, se calhar era já importante... entramos um pouco na autonomia da própria escola, não é? É isso mesmo, e acho que também esse debate poderia começar por aí, porque se calhar o problema fundamental não está também tanto no problema dos professores, mas no problema que os professores enfrentam dia a dia, não é? Se muitas vezes as direções escolares têm que tapar buracos com situações de colegas que, por exemplo, que estão ausentes, mas como é que se contratam, como é que se põe o outro colega a substituir outro colega? Essas coisas são importantes. E sobretudo as burocracias que envolvem às vezes, não é? A substituição de professores. É os problemas prementes que as escolas têm e os problemas que enfrentam a classe no todo. Não esquecendo, essencialmente, os alunos, que é o mais importante de tudo. Muitas vezes entramos numa discussão da educação e esquecemos o principal alvo disto tudo, que são as crianças e os jovens que a gente trabalha. Mas isso é uma crítica que muitas vezes fazem os professores, é que parece que discutem demasiadas questões que lhe dizem respeito, enfim, das progressões, dos congelamentos. Não, isso é inerente à nossa classe. E o facto de discutirmos... Mas que se esquece um bocadinho às vezes daquilo que é a essência da educação e do ensino, que no fundo são os alunos, não é? Embora
Naturalmente Mas é importante discutirmos que os os nossos direitos, assuntos. enfim, e que essas questões têm que ser salvaguardadas, não é? É importante discutirmos os nossos assuntos. É importante, por isso é que estamos aqui também para Claro. falar. Mas esta discussão tem que ir muito mais para além só desses aspectos. Acho que a gente tem que começar a ponderar e a discussão, acho que negocial, tem que partir para isso, quer saber como é que se vão fazer no futuro as contratações de professores, como é que se vão colocar os professores nas escolas, se os projetos educativos que são implementados nas escolas são deitados muitas vezes fora para fazer face a outros constrangimentos. Tudo isso é que deve ser discutido. E, portanto, E os próprios currículos, não é? Portanto, pois, também. e para além disso tudo, há muita coisa a discutir. Claro que é por isso que já desde já agradeço este programa, mas acho que devia haver um programa semanal só para discutir a educação aqui. Vamos pensar nessa já questão. que há para discutir o futebol, se houve penalti, se não houve penalti, se foi falta, se não foi falta. Acho que é mais importante discutir, se calhar, a educação semanalmente, chamar responsáveis da educação, quer sindicatos, quer professores, quer pessoas que já passaram pelo ensino, quer pessoas que estão lá. Acho que é importante que a televisão continue estes programas no sentido de apurar o que é importante para a educação. Porque a educação somos todos nós. Claro. E vamos, sobretudo, esperar que os vossos contributos sejam importantes e oportunos, não é? Até porque, eventualmente, depois, tudo passa para alguém que decide, não é? E para decidir é preciso perceber. Parece que se identifique também. Isabel Silveira, sou professora da área das Ciências Naturais há já alguns anos, como se nota, não é verdade? E começo por dizer, cumprimentar todos os colegas e as pessoas que nos ouvem, que se há algo que eu tenho que dizer é que a nossa profissão é, de facto, algo de fascinante. Nós lidamos e privamos constantemente com o crescer. Haverá coisa mais interessante do que ver crescer e ver melhorar as pessoas. Todos nós somos professores e todos nós seguramente gostamos da nossa profissão. Mas há uma instituição que se chama escola e é nessa que nos temos que centrar. Com certeza que podemos pensar em todas as formas informais de aprender, de ensinar, com certeza. E cada vez mais o mundo é mais isso. Mas há uma instituição que é a escola e que tem que voltar a ter, e eu digo isto com esperança, porque todos os dias essa é a minha luta, já há 30 anos, e por vezes parece que há dias mais negros, dias mais luminosos, isto é como o céu, não é verdade? Mas a escola tem que voltar a ter isso, que nós todos queremos seguramente, um papel central, porque nós temos um papel social extremamente importante. E se nós reconhecemos o papel de um tribunal, de um hospital, de todas as instituições da comunicação social, inclusivamente, apesar de que por vezes temos alguma razão de queixa, nós temos que reconhecer que a escola tem que ser, e isso depende de todos nós, e quando eu digo isto não quero de maneira nenhuma achar que só competem-nos a todos nós. Mas isso implica naturalmente que se pense na escola, que se pense na escola. Pense na escola, é o que nós fazemos. Eu pertenço a uma instituição e com certeza que todos os colegas que estão aqui, os nossos colegas, todos da profissão, temos constantemente a necessidade e momentos em desta tarde estivemos a refletir muito, fazemos recorrentemente a refletir as questões da educação. Claro que há momentos em que, digamos, a discussão vai mais num sentido, porque há naturalmente questões da carreira extremamente fortes, extremamente necessárias, mas nós nunca, e agora falo concretamente do sindicato a que pertenço há cerca de 20 e tal anos, quase 30 anos, que é o Sindicato de Professores da Madeira, a FENPROF, mas seguramente isto é comum a todos nós, não é verdade? Que nunca, ou melhor, que não privilegiou apenas as questões, digamos, laborais do ponto de vista, que elas são importantes, pois com certeza, pois o salário não é uma esmola, claro, naturalmente. O salário é a remuneração, é, digamos, o reconhecimento por aquilo que fazemos, e nós somos todos preparados para, com as nossas falhas, todos nós temos algumas falhas, com dias melhores, dias piores. Agora, o que é que acontece? Quando se desvaloriza o que há de melhor na escola, que são os recursos humanos, que são as pessoas. Contudo, ainda há dias há bocadinho o Virgílio dizia ali que o nosso parque escolar, que teve um avanço, por exemplo, relativamente ao Parque Escolar Nacional, sabemos, mas que faltam os computadores, que falta isto, que falta aquilo. Com certeza isso, há pessoas eventualmente que porão mais o enfoque nas questões materiais. Eu acho que elas são absolutamente necessárias, mas é valorizar, perceber que é na escola que está o professor, que o professor... Só um bocadinho, Virgílio, Gil, que o professor
é com respeito por todos os elementos que estão na comunidade educativa. Nós nunca nos fechamos a ninguém. Mas que o professor tem de ser a figura central. Mas e a escola... A questão que lhe agora é Sim. precisamente essa, é perceber se neste momento o caminho que se está a seguir naquilo que é Sim, a sua forma de olhar para a escola é o mais correto. Gil, vou-lhe dizer com mágoa. Tenho visto as tutelas, a regional, a nacional, nós já andamos aqui há alguns anos, tenho visto as tutelas desvalorizarem, apesar de, por vezes, parecer que não, pancadinhas nas costas aos senhores professores, mas não valorizam a escola. Quando questões, e eu tenho que dizer isto, que é algo que me dói, que me magoa, quando a questão da indisciplina na escola, que é algo que nos mina, que nos cansa, que nos desgasta, e todos nós sabemos de que estamos a falar. E não é por acaso que se adoece, não é por... Ninguém tem prazer em adoecer, não é verdade? E quando se adoece, porque as condições às vezes são duras, e porque se privilegia o aluno e o encarregado de educação em detrimento do professor, e eu sei muito bem aquilo que estou a dizer, e estou a assumir aquilo que estou a dizer. Portanto, já está a falar numa questão que tem a ver com a autoridade do professor, que foi desvalorizada. Gil, peço desculpa, Gil Rosa, conheço perfeitamente e sei que é o Gil Rosa. Gil, quando se desvaloriza, quando, numa situação em que às vezes dirimir alguns conflitos, a responsabilidade é sempre sacada ao professor, porque isto é mesmo assim, quando não se parte do princípio, e eu vou terminar, que há que haver um ambiente de paz e um ambiente de educação para que se aprenda. Eu sei perfeitamente aquilo que estou a dizer, estou a medir e sei aonde é que quero chegar. O que é que acontece? O ambiente de trabalho vai-se naturalmente, e é o que tem acontecido. E ninguém poderá dizer o contrário, porque todos nós temos momentos áureos na escola. Aliás, vou-lhe dizer uma coisa fantástica, a escola são mundos, e mundos brilhantes. E às vezes nós estamos, enfim, porque há centenas de pessoas numa escola, se for, por exemplo, da dimensão deste segundo, terceiro ciclo, e passam-se coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo que se está a elevar alguém que veio do meio desfavorecido, que precisa da escola, há verdadeiros momentos de insurreição e de rebelião quase, que me chocam, porque todos nós somos educados e achamos que a escola tem que ser um sítio de educação no sentido de lato. E eu vou dizer isto honestamente, também me preocupa a questão dos conhecimentos, naturalmente, porque eu gostaria tanto, e nós ao tratarmos das questões laborais, estamos a querer que todos nós estejamos melhor para que a sociedade esteja melhor. Porque do bem-estar dos professores, da sua formação, da sua disponibilidade para estar bem e feliz na escola, e não estar constantemente com o cutelo em cima da cabeça porque tem que às vezes gerir situações de conflito que eram absolutamente desnecessárias. Eu volto, se centrasse, se percebesse a importância social que a escola tem. A escola é uma instituição que não fecha a porta a ninguém. Garanto que amanhã estamos todos lá às 8 da manhã. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu gosto muito da minha profissão. E claro que há momentos mais negros, não é verdade? Nada que me faça desistir. Mas reconheço que podemos estar bem melhor, que o sentido que se deu, nomeadamente que a tutela tem dado, por vezes não é o melhor. E faz bem não desistir, imagino que os seus alunos agradecem. Eu tenho aqui mais uma pessoa, assim, talvez já voltamos aí à plateia, às pessoas da plateia, mas gostava de focar aqui uma questão que foi aqui referida, que no fundo que é a autoridade do professor, que é uma questão também que se fala muito nos dias de hoje. O professor, por vezes, sente a tal falta de autoridade na escola e, portanto, é, digamos que, sobrevalorizado nesse aspecto. Concorda com isso? Essa é uma questão interessante e nós até poderíamos ir buscar etimologicamente o que quer dizer autoridade. É que hoje houve uma evolução etimológica e o termo está deturpado. A autoridade hoje vemos como alguém que vai punir, que vai castigar. A autoridade não é isso. O que é um autor? A autoridade vem da mesma raiz de autor. Nós, quando dizemos que é autor, alguém que assume aquilo que faz e alguém que é credível para o fazer. E a autoridade, neste sentido, encaixa perfeitamente no professor. E já foi aqui abordado, o Joaquim há bocado estava a dizer isso, os professores são pessoas muito bem preparadas, são profissionais de alta competição.
nós gostamos muito, e a questão dos programas semanais do futebol é uma questão interessante, mas nós podemos ir lá buscar metáforas muito interessantes ao futebol. Portanto, sem dúvida nenhuma que o professor é um profissional de alta competição e está preparadíssimo para lidar com situações que eu acho que outros profissionais teriam muita dificuldade. Eu admiro, e infelizmente ultimamente tenho lidado muito com questões de saúde, admiro muito os médicos do Hospital do Funchal. As condições que eles têm são péssimas. Os médicos ganham melhor do que eu. Não tenho inveja nenhuma do que eles ganham mais do que eu. E eles são, de facto, pessoas dedicadas que trabalham em condições muito difíceis. Os enfermeiros, a mesma coisa. Os polícias são mal remunerados. Portanto, isto é claro. Portanto, todas as profissões enfrentam grandes dificuldades. Mas todos esses profissionais são pessoas com autoridade para exercer o seu trabalho. Podíamos buscar até um termo muito bonito, que é o seu munus, que é um termo mais... Essa autoridade que se perdeu no caso da classe docente. Perdeu-se, nós não estamos. Há pouco a sua colega falava nós não queremos, muitas vezes queremos autoridade, não queremos autoridade para punir ninguém. Os professores não querem autoridade para puxar as orelhas ao aluno, não é? E só faço isso antes de ir para o sindicato. Estou no sindicato há muito pouco tempo, portanto estou muito fresquinho ainda, e fazia isso aos meus alunos, fazia de conta que lhes ia puxar uma orelha, com alunos do 12º ano, uma brincadeira. A gente não quer essa autoridade de puxar a orelha. Nós temos uma exposição neste momento integrada nos 40 anos das comemorações do SPM, no átrio de entrada da Câmara Municipal de Porto Santo. Tem lá uma palmatória do Funchal. Nós temos lá uma palmatória muito bonita, a menina dos olhinhos, são lá os buraquinhos. Nós não queremos essa autoridade, não somos saudosistas. Nós não queremos essa autoridade. Então qual é a autoridade que querem? Nós queremos autoridade que olhem para nós como profissionais muito bem preparados e que têm capacidade para lidar com os alunos, que precisam de autonomia para trabalhar. Não precisam constantemente que lhe digam, olha, faz assim, agora faz assado, agora assina aquilo, agora ensina isto, agora ensina aquilo, mas eu ainda não tive tempo, não, agora já é outra coisa. E vemos isso, a confusão que está a ser, por exemplo, este ano, a questão dos exames de matemática e de português. Os programas mudaram, há alunos que acabaram o ano passado, 12º, e que estão a fazer melhoria de notas e que têm aqui um problema sério. Eles não sabem se vão poder, no exame, responder à matéria que lhe ensinaram até o 12º. Porquê? Porque este ano chegou ao 12º novos programas e há aqui matérias que são diferentes. Isto é inconcebível. Nós não podemos admitir isto. Mas, em termos de alta competição, eu gosto muito de futebol, não escondo isso. E quando se falava aqui que o importante são os alunos, sem dúvida que são os alunos. Nenhum de nós diz que o mais importante... Sem alunos não há professores, não é? Nenhum de nós diz que os alunos não são a coisa mais importante. Mas até o Cristiano Ronaldo, que é Cristiano Ronaldo, precisa de treinador. Porque se o Cristiano Ronaldo não lhe dissesse qual era o seu papel dentro do campo de futebol, ele se calhar perdia-se. O Messi assumiu recentemente que recuou no terreno. Quem é que o pôs a recuar no terreno? Foi ele que se lembrou, agora vou jogar mais recuado. Não, já está numa idade mais avançada, se calhar já não tem a velocidade de ponta que tinha há 2 ou 3 anos. Lá está o papel do professor. E o treinador diz, olha, tu agora vais fazer assim. O professor está preparado para isto. E eu não posso aceitar que ponham em causa, porque lhe apetece, de uma maneira geral, os professores. Mas quem são os professores? Na Madeira somos 6.000 e tal. Haverá, e posso-lhe garantir, e eu dou daqui... a certeza aos pais, aos encarregados da educação, à sociedade em geral, que nós temos uma classe docente capaz, segura. Vou ouvir também ali o professor. E não gosto, só para terminar a minha intervenção agora, eu não gosto muito quando se diz a escola A é excelente, a escola B é excelente. Eu conheço colegas que estudaram comigo na mesma turma e que estão em várias escolas da região. E posso lhe garantir que todas as escolas têm excelentes profissionais. Os professores, neste momento, ainda por cima, têm um azar enorme, sabe qual é? É que têm todos muitos anos de experiência. Portanto, todos estão há muito tempo na carreira. E como estão todos há muito tempo na carreira, eles já sabem muito, porque se aprende, evidentemente, com a experiência também. E se fôssemos todos novinhos, eu lembro-me do meu ensino, eu rio-me de algumas cenas que fazia nos primeiros anos. É evidente, com os alunos tínhamos dificuldade, mas agora somos todos muito experientes. E isto é um problema bom, é um problema grave,
é bom por um lado, mas é grave por outro, porque nós não estamos a renovar e voltamos aqui a uma questão Eu não sei se ali o essencial. professor António Pinga, esta questão da autoridade do professor na escola, que também é uma questão recorrente, digamos assim, quando se discute questões ligadas à educação. Que sim. Recuando um pouco atrás, deixe-me dizer-lhe que, de facto, os sindicatos, e falo naturalmente pelo Sindicato Democrático dos Professores da Madeira, não olham para a educação exclusivamente pelo prisma das relações laborais. É muito mais, fazer parte de um sindicato, e um sindicato é, de facto, Claro. muito Pensam na mais... escola, como dizia ali a vossa colega. É, de facto, muito mais que isso. Portanto, reparemos só por exemplo, centremos-nos na questão das reformas curriculares. Há um conjunto de reformas curriculares permanentes que, antes mesmo de se consolidarem, são novamente alteradas. Portanto, não há professor que consiga resistir a isto, digamos assim. Aliás, que é contraproducente. Mas essa questão, a questão dos currículos é uma questão também, é um debate que está... É uma questão lateral àquilo que estávamos a discutir, mas a de definição facto... de currículos, até porque há quem defenda, aliás, o próprio Conselho Nacional de Educação fala também nos tais 5 pontos que elenca como sendo os prioritários para a educação, fala precisamente das questões curriculares, que é preciso elas estarem em permanência, quase que mudança, atendendo às mudanças sociais. As coisas que vão não são acontecendo. estáticas e, naturalmente, que o currículo não pode ser estático, tem que acompanhar algumas alterações, é normal. Mas uma coisa é não ser estático e acompanhar determinadas alterações pontuais, e outra coisa é alterações permanentes, sem a sua consolidação, aliás, mais grave ainda, sem perceber se aquilo funcionou ou não. Portanto, altera-se e parte-se para uma segunda... Ou seja, muda de ministro, muda-se de currículos, não é? Naturalmente, é essa a leitura que se faz, naturalmente. E, portanto, de facto, os professores, obviamente, que não olham para a educação exclusivamente pelo prisma das relações laborais. É um erro pensar assim. Relativamente à questão da indisciplina, que de facto é um flagelo e é um tabu simultaneamente. Porque eu dificilmente vejo... É um tabu porquê? Porque é um tabu porque, de facto, fala-se muito... As pessoas também não têm receio em falar disso. Aqui não têm, portanto, falar, não estão a falar. Tem os professores, de certa forma, e tem a tutela. Porque é uma questão complexa, difícil. Repare, um dos problemas da indisciplina... A disciplina não é uma questão que se possa resolver... De um dia para o outro, nem por decreto. Apenas com legislação. Está no programa do Governo, essa questão. O problema é depois, não basta escrever no programa. Certo, mas esta questão, naturalmente, que isto é uma questão sociológica, não se resolve por decreto, não é? Fazer uma lei... Sim, mas a indisciplina sabemos que existe. Mas repara, a indisciplina surge... A forma de a atacar e de a resolver, repara, a indisciplina é preciso contextualizar do ponto de vista histórico. A indisciplina surge por um ganho civilizacional tremendo, que foi a democratização do ensino. Claro. Portanto, surge precisamente aí. A partir do momento em que toda a gente, e bem, um ganho civilizacional absolutamente fantástico, tem acesso ao ensino, obviamente que os fenómenos de disciplina naturalmente vão aumentar. Há mais gente a estudar, há uma evolução boa ou má, umas vezes boa e outras vezes má, das próprias relações sociais. As pessoas mudam, adaptam-se, evoluem. Há contextos sociais e económicos mais complexos. A indisciplina não é igual em todas as escolas, não é igual em todas as turmas, não é igual perante a atitude de cada professor, muda. Mas é uma área em que os professores muitas vezes se sentem impotentes perante as situações de indisciplina? Parece-me que sim. Acho que isso é evidente. Há uns mais impotentes que outros, passa a expressão. Claro. Mas sentem-se matérias. Porque lá está, pela tal cobertura que deveriam ter e não têm, de tutelas, da própria direção. De facto, era preciso assumir com mais frontalidade o problema. E passa, apesar de não se resolver por decreto, mas também passa por legislação. E passa, obviamente, por alterar questões sociais, que isso sim, são coisas mais complexas uma questão mais, e que já não passa... mais alargado. Vamos voltar aqui à plateia, peço também à professora que se identifique. Maria João Gomes, sou professora de Biologia da Escola Gonçalves Zarco, e eu que sou professora por gosto, sou vocação por vocação, e já com muitos anos, e o que eu acho é que o professor não é só ter conhecimentos, enquanto que em algumas profissões ter conhecimentos é o essencial. Na classe docente eu acho que não é só ter conhecimentos. Eu posso ter muitos conhecimentos de biologia e no fim não ser um bom professor.
No fundo é preciso ter a tal vocação, não é? Para ser mesmo E é professor. preciso se adaptar, estudar, em termos psicológicos, ver a turma que eu tenho à minha frente. Que tipo de alunos é que eu tenho à minha frente? Porque se eu falar com uma turma de alunos que o objetivo deles é prosseguir estudos, vai ser completamente diferente do que outro que está ali só porque tem que estar, porque está na escolaridade obrigatória. Portanto, muitas vezes, essas questões que nós estamos agora a falarmos de indisciplina têm muito a ver exatamente com esses propósitos, com a ambição do próprio aluno. Portanto, acho que temos que estar bem enquadrados, conhecer a realidade e perceber porque é que acontece. Porque, no fim, os alunos não são mais do que um reflexo de todos nós, da sociedade, eu, os meus colegas, os pais. Portanto, no fim, é um espelho e muitas vezes, eu até digo mesmo aos meus alunos, o que vocês fazem, por exemplo, de usar o telemóvel quando não devem à aula, os adultos também fazem, noutros locais, noutras situações, muitas vezes. Portanto, realmente é em parte... Mas isso já são as tais questões que eventualmente da sociedade. não passam só pela escola, a tal questão da educação, não é? Portanto, exato. Portanto, eu penso que não só ter conhecimentos, mas conhecer bem o campo onde está a atuar. E acha que, daquilo que é, pronto, pela experiência que tem, os colegas todos que têm conhecido ao longo do tempo, de facto, a maioria têm essas conhece, capacidades? exatamente porque, tal como os colegas diziam, muitos estão muitos anos na mesma escola e, obviamente, ao estarem muitos anos na mesma escola, conhecem o terreno. Tenho encontrado colegas bem mais novos do que eu e fantásticos e com turmas difíceis, de currículos alternativos, Claro. etc. Portanto, vocês, e conseguem dar a volta. Os professores às vezes são confrontados com situações na escola que têm que resolver, que já deviam vir resolvidas de casa, não é? Não seriam propriamente, não deveriam ser na escola. No fim, o professor não é só professor, é pai, é psicólogo, faz tudo da escola. E, portanto, sem dúvida nenhuma, que há ótimos professores que ninguém sequer imagina o que alguns professores, não estou a falar no meu caso concreto, estou a falar na generalidade, que fazem de pais, no fim, de enfermeiras, porque no fim detectam algum problema que o aluno tem, etc. Muito obrigado, professora. Penso já concluí. Vou passar aqui o microfone a outra colega sua. Olá, boa noite. Chamo-me Elia Andrade e também sou professora já há alguns anos na Escola Básica da Torre, sou professora há 30 anos e na Torre já estou há cerca de 20 anos. Também faço parte da direção deste Sindicato Democrático dos Professores e também gostaria de falar um pouco sobre isso e acho que o Gil Rosa, ao falar da autoridade dos professores, de facto, ao longo dos tempos temos notado isso, que os professores têm perdido essa autoridade. E, como a colega disse muito bem, eu estou, por exemplo, numa escola em que muitas vezes o professor assume uma multiplicidade de papéis, porque o professor não é só professor a transmitir conhecimentos. Às vezes faz o papel de mãe, porque tem que dar um conselho. Às vezes o próprio aluno tem um ambiente familiar, um ambiente socioeconómico desfavorável e muitas vezes é na escola e no professor que ele encontra uma resposta, um apoio. E o professor assume esta multiplicidade de papéis, de confidente, de amiga, de pai, mãe, psicóloga. Muitas vezes fazemos de psicóloga. E o que acontece muitas vezes é que os professores têm turmas muito extensas, turmas com 20 e tal alunos, professores com 6, 7 turmas. Eu, por exemplo, já tenho muitos anos de serviço, no entanto tenho 6 turmas porque não tenho redução. E é difícil às vezes nós termos cerca de 100 e tal alunos, cada um com a sua própria personalidade, e tentarmos lidar com todos e tentar resolver os problemas, porque às vezes há situações de indisciplina e nós temos que resolver. E às vezes são problemas que vêm de fora, do exterior, cá para dentro, imagino que da escola. Esses problemas são mais complicados de resolver quando a turma é maior, não é? Exatamente. Embora a questão das turmas, do número de professores ou de alunos por professor, se calhar é um bocadinho paradoxal nos tempos que se assiste, nos dias que correm, quando assistimos a uma diminuição das taxas de natalidade, sim, o número de alunos eventualmente a diminuir,
se calhar não é muito compreensível que as escolas continuem a ter turmas com muitos alunos. Exato. Quer dizer, ao longo dos anos, como a taxa de natalidade tem vindo a descer, de facto, os números das turmas não têm sido assim tão... Mas um professor que tem 6 turmas com 20 eu acho que já é um número significativo. É óbvio que há outras escolas que têm 15 alunos. Depende do meio, depende da escola. Claro. Mas é muito complicado. E há escolas que têm 30 alunos, por exemplo. E é difícil. Nós estamos a lidar, nós professores, eu acho que é uma profissão tão nobre e tão importante, porque todos nós passamos pela escola. Eu, para chegar a ser professora, também estive na escola. O Gil Rosa também esteve. Os médicos, os enfermeiros, qualquer ser humano passou pela escola, mesmo que não tenha feito a escola obrigatória, ou que não tenha tirado um curso, ou que não tenha estudado, passou um momento pela escola ou primária e teve o contacto. E é importante pela sua vida. E o professor está ali, acho que é muito... aquela importância que se dava, como o Gil Rosa falou no início, da dignificação da classe docente, também perdeu-se muito um pouco, porque antigamente, eu lembro-me, há 30 anos, não é antigamente, mas há uns anos atrás, eu acho que havia mais respeito pelo professor. E eu acho que essa autoridade que nós queremos é o respeito por nós, pelo professor em si. Não é a questão de ser autoritário, como o colega Francisco estava a Aliás, falar. Aliás, bem explicado aqui a questão da palavra sim, autoridade. uma questão de respeito para connosco, a todos os níveis de reconhecimento pelo professor, porque nós fazemos um trabalho, nós lidamos com seres humanos. Nós temos 20 alunos cada hora que entramos numa sala diferente. E temos várias turmas. E temos que ver isso tudo. Temos que dar importância a isso. Muito obrigado também. Sim, vou passar o microfone. Mas tem a colega atrás, parece que se identifique também. Imagino que... Eu sou professora que já passei por 2... Está ok. Está a funcionar, pode falar. Eu, Helena Lima, do ensino básico. Sou professora já que passei por duas épocas distintas de respeito e que eu tirei o curso em 65. Vim para a Madeira, eu sou do Norte. Não havia escola, nem no distrito de Porto, nem do distrito de Braga. Agora já é mais madeirense, não é? E vim para a Madeira em 65. E como vi no mapa Camarlobos, e vi Camarlobos, próximo do Funchal, vou correr para Camarlobos. Fui parar à Seara Velha, Corral das Freiras, que eu andava, a caminhonete só ia até a igreja, para ir para a escola andava 2 horas a pé. Até que no fim do primeiro mês era impossível, levámos camas para a escola, o átrio da escola pusemos as camas, no quarto da água fazemos as refeições e lavávamos aí, isto o ano inteiro. Mas para dizer que havia respeito pelos professores, nós tínhamos uma ajuda enorme, as próprias mães vinham à escola... Eram bem considerados no meio, não é? Perguntar se precisávamos de alguma coisa. Eu sei lá, éramos ali pessoas importantes, éramos as rainhas daquele lugar. E isso perdeu-se? Perdeu-se. Mas perdeu-se do seu ponto de vista porquê? Porque... Em casa, eu acho que o respeito vem da educação que os pais dão. Pronto. A educação, eu estou-lhe a dizer que passei por várias épocas. No ano seguinte, no ano seguinte, eu fui parar ao outro lado da ilha, Ribeira Grande, Machico. Já estava grávida de 8 meses, a escola ficava no meio das bananeiras, eu descia no Caramachão, descia a Ribeira não tinha ponte, passava por cima de pedras para chegar à escola. Quando a Ribeira enchia, sabe onde é que eu dava a escola? Antigamente existia, era no posto de leite, que a Ilma ia buscar o leite. O posto de leite, que era bancos em pedra, eu dava aí escola, para os pequenos não ficarem sem escola. Depois ia a pé, a correr para a vila de Machico, para a casa da delegada, para ir à casa de banho. Portanto, outras realidades, outros problemas, outras dificuldades. Isto foi assim durante anos. Claro. Hoje em dia são diferentes. O último ano que abri a escola, conhece perfeitamente, que é o Santo Amaro, o célebre bairro Santo Amaro. Fui eu que abri a escola, que era um P3. Aí já se viu a diferença, que era um bairro problemático, com presos, prostitutas, era tudo que estava ali dentro. A diferença da educação que vinha de casa. Apesar de serem pessoas humildes, mas sabiam dar respeito aos filhos, apesar de serem de problemático. Nós não tínhamos problemas com os miúdos. Passados os anos, que aquilo foi mudando, deu-se o 25 de Abril e veio tudo que eu também tenho que ter, se o meu vizinho tem, eu também tenho que ter. Houve um desrespeito, uma falta de educação para os professores enorme.
A verdade, o respeito tem que vir de casa. E como é que se recupera isso? Lá está, de casa. Os pais têm que saber educar. Têm que saber educar. Não é dizer, o professor faz isto, tu podes fazer aquilo que ele também faz. Professora Helena Lima, pela sua experiência, já percebemos que é tenho longa. 73 anos. Como é que vê a educação de hoje e sobretudo, projetando para o futuro? O que é que acha, enfim, o caminho que a escola deve seguir? Quer dizer, os nossos governantes têm que dar uma certa projeção ao professor. Ninguém hoje sabe ler e escrever sem passar pela escola. Tem que passar pela escola. Eles têm que saber dignificar o professor. Está nos nossos governantes em primeiro lugar. E depois os pais em casa. A escola, neste bairro, eu era enfermeira, eu cheguei a levar alunas ao hospital com doenças incríveis que os pais não ligavam. Acha que os pais nos dias de hoje desresponsabilizam-se da sua função de educar no que diz respeito à parte da escola? Não são todos, mas alguns, sim. Sim, generalizar nunca é sempre a melhor solução. Penso que já concluiu, não sei se quer... Sim, mas no entanto gostei muito da minha profissão e não queria outra. Muito obrigado, professora Helena Lima. Também, peço que identifique. Sou Leonilda, sou professora de Inglês e Alemão. A minha escola é Francisco Franco. Sobre a questão que é ser professor hoje, ser professor hoje para mim é um desafio enorme. Porque nós fomos preparados para lecionar, para ensinar a alunos que se calhar não são bem aqueles que agora temos à nossa frente. E não é fácil lidar com este tipo de alunos. São alunos numa era digital, num tempo que têm tudo ao seu dispor, tudo parece. Ou seja, as coisas aconteceram também de uma velocidade muito acelerada, não é? E, portanto, para nós conseguirmos acompanhar este ritmo, este comboio... Mas isso também entronca numa outra questão, que a classe também, enfim, deve se preocupar, e que se preocupa com certeza, que é a questão da formação, não é? Exatamente. Dos professores da formação Exatamente. Acho que é preciso fazer realmente... O que é preciso? Perguntava há bocadinho a Gílio Rosa o que é preciso fazer. Nós temos que estar sempre em constante atualização para conseguirmos ir dando resposta às necessidades dos nossos alunos nas escolas e mesmo com os colegas, porque na escola há várias situações em que não são só os alunos, também nós, entre colegas, temos que nos apoiar uns aos outros. E eu vejo que há professores que fazem, de facto, autênticos milagres na escola para conseguir levar, portanto, a água ao seu moinho. E só com muita paixão é que se consegue fazer um trabalho, de facto, como deve ser. E com muito trabalho em equipa nas escolas, partilhando... E os professores, face às circunstâncias atuais, de tudo, já falamos de questões laborais, outras questões, os desafios, a questão da indisciplina, continuam a encontrar, de facto, motivações para, todos os dias, irem para a escola e no fundo, desempenharem a sua função? Eu acho que sim. Eu acho que eu sou uma pessoa positiva, otimista e eu tento ver sempre o lado bom das coisas. Eu acho que as pessoas fazem, de facto, um esforço para conseguir desempenhar o seu papel da melhor maneira. Claro que há momentos menos bons, claro que há várias situações com que temos que lidar, é claro que há indisciplina, mas também há soluções, há hipóteses de se tentar resolver as coisas. Há várias escolas que já têm gabinetes de apoio, gabinetes de orientação, onde os alunos são chamados, onde vão conversar ou escrever, enfim, há várias estratégias às quais já se recorrem em várias escolas que eu sei, para tentar minimizar estes problemas de indisciplina. E, portanto, acho que tem de ser um passo de cada vez, um dia de cada vez, porque se nós entrarmos em desespero, contagiamos logo uma série de pessoas à nossa volta. E não será sempre a melhor solução. E não é por aí. Professor Leonilda, muito obrigado. Eu penso que passava o microfone, sim, pode ser aí, mas depois também gostava penso que é o professor de São Jorge, da Escola de São Jorge, também gostava de perceber um bocadinho da realidade do Norte, muito se fala no despovoamento e naturalmente que os professores também devem sentir isso, mas já falaremos, mas dou-lhe a palavra. Boa noite, sou Gracilina Silva, sou educadora de infância, já trabalhei com uma colega ali na Sierra Velha, como professora de ensino de adultos à noite, ainda telescola, e também fui aluna no Corral das Freiras. Não sou do Norte, sou da Madeira e sou do Corral das Freiras. Num lugar que também era difícil de ser aluno, quando viemos estudar para o Funchal, porque não tínhamos a estrada, não tínhamos os recursos que agora os alunos de agora têm, mesmo no Corral das Freiras, porque eu digo, se houve heróis outrora, foram alguns estudantes do Corral das Freiras,
que mesmo passando em cima de derrocadas, conseguiram romper aquelas montanhas e, pronto, e tirar cursos superiores e ser hoje professor. A minha vocação, assim, ao fim e ao cabo, para a educação e para ser professor, apesar de ser do mais baixos níveis de ensino, foi realmente o meu professor de primeiro ciclo, que sem dúvida vi no meu professor, se calhar, o meu exemplo, porque eu queria educação, mas queria educação física. Ele era professor de educação física e foi dar aulas de primeiro ciclo para o Corral das Freiras. E ele fazia manhã e tarde. Os professores não eram assim tantos, tinham que fazer, não sei como é que se dizia na altura, mas faziam os 2 horários, fazia o turno da manhã e o turno da tarde, e nós não tínhamos sequer telefone na escola. Eu lembro-me de, numa turma de 4º ano, ele dava o 4º ano de manhã, ou o 1º ano à tarde, e chamavam para ele ir ao telefone, ele tinha que ir à mercearia mais próxima chamar. E eu lembro-me que nesses momentos eu fiquei a tomar conta, e eu fiquei com esse gosto pela educação a partir dessa altura. Isso, digamos que está a enquadrar uma questão que se percebe, não é? Que é um pouco, se calhar também aconteceu um pouco por toda a ilha, não é? Sobretudo nas zonas mais afastadas, das zonas mais urbanas. Eu agora, olhando para a frente e pela experiência que tem, por aquilo que viveu e projetando, digamos assim, a escola do futuro, o que é que se lhe apraz dizer? E é assim, a escola, nós não podemos projetar uma escola de futuro sem olhar ao nosso passado. Porque nós também temos que reinventar, se calhar, novos pais. Os pais deveriam saber realmente o que é a escola, porque depositaram confiança extrema na escola e nós, ao bem ou mal, menos bem ou mais espetacularmente, tentamos ser o melhor professor para cada aluno. Só que os pais também põem responsabilidades na escola e no professor que há eles que acarretem, não ao professor. Eu não posso ter a responsabilidade. Se um aluno já é mal educado por natureza, não tem valores, não traz esses valores de casa, eu posso incutir esses valores no aluno. Só que o pai também tem esse papel. Se um aluno dá um pontapé no professor na escola, eu não posso dizer, olha, é bem feito, se calhar o teu professor mereceu. Não. Nós temos que fazer com que o aluno não chegue a dar esse pontapé no professor. Porque isso aí também cabe um papel, é um papel que também cabe eventualmente à escola, também muitas vezes, se calhar, percebendo essa realidade que existe social, não é? Saber chamar os pais à escola. Exato, não falar tanto dos alunos, se calhar, mas falar com os alunos e com os pais. Eu também já trabalhei no bairro de Santo Amaro, um bairro problemático a nível de várias problemáticas sociais. Eu nunca tive problema com os encarregados de educação, muito pelo contrário. Eu penso que, e nas idades mais pequeninas, e também o meu caso foi um caso que eu também vi no meu professor, o meu herói. As crianças mais pequenas, e de 4, 5 anos, são aqueles que nos dão incentivo para caminhar para uma escola do futuro, para sermos o professor, se calhar a vida toda. É um amor para a vida toda, como diz a música. Muito obrigado também. E é verdade. A educação, acho que sim, é um amor para a vida toda. Obrigado pelas suas palavras. Eu já vou aí atrás novamente. Vamos a São Jorge, mas daqui a pouco. Mas para já aqui à frente, se me permite. Professor. O meu nome é Timóteo Ferreira, sou professor na Gonçalves Arco. Eu queria fazer 2 comentários rápidos. Primeiro, reiterar esta ideia de retomar alguns programas semanais sobre o tema da educação, mas lembrando aos colegas a importância da pedagogia para a população. Temos que nos centrar em alguns assuntos, porque a educação é multifacetada e se nos pusermos na pele do resto da população a ver debates como este, às vezes torna-se muito difícil seguir as ideias todas, porque são muitas questões. Então convinha, sectorizar as coisas. Sem dúvida alguma, que eu acho que aí cumpriremos esse papel pedagógico com a população. O que eu gostaria também de dizer a respeito da importância da organização escolar. Eu acho que a escola, o centro tem, sem dúvida, como já que foi dito, tem que ser a escola. E na perspectiva da democraticidade das decisões, por exemplo, nos mega agrupamentos do continente isso desapareceu completamente. Acho que ainda há algum resquício de democracia em alguns lugares, mas já pouco. Portanto, a democraticidade das decisões, a autonomia
dos professores, dos alunos também. Quando falamos que os alunos não têm autonomia, isto tem a ver com democraticidade de decisões. E isto é um ponto muito importante na escola e tem que ser mais debatido e mais falado. E eu julgo que é um ponto importantíssimo na profissão, ligado à autoridade, ligado a outras questões importantes. Mas acha que a questão da autonomia das escolas, por exemplo, aqui no caso da Madeira, ela não se... A autonomia, Gil, é algo que é retórico completamente e é cerceado de várias maneiras. Mas fala-se muito na existência da autonomia da escola. Há 40 anos fala-se essa autonomia neste momento é... Não sei se alguém aqui me pode responder a isso. Em que é que ela, de facto... Há pouco tempo esteve no Funchal o Dr. Licínio Lima, que é um académico renomado internacionalmente, e falou muito da questão da autonomia e da sua inexistência, não é? E reiteradamente também fala deste assunto como ausência, como... Portanto, a autonomia é um programa sobre isto. Claro. Agora sim, vamos ali a São Jorge. Já vou pedir que passe o microfone, entretanto, aqui atrás. Ali o professor que é de São Jorge. Exatamente, Dinis Mendonça, sou o diretor da Escola Segundo e Terceiro Ciclo de São Jorge e relativamente falando aqui naturalmente dos professores e já agora também falando um bocadinho da situação da Escola a Norte, mas hoje em dia notamos sobretudo um paradoxo, que é depois daquilo que ouvimos de alguns anos atrás, de facto não havia as mínimas condições, não só no norte da Madeira, mas mesmo aqui próximo do Funchal. Hoje temos, por exemplo, em São Jorge, uma escola com condições absolutamente fantásticas. Só há um problema, não temos alunos. Portanto, este ano estamos com uma média de 10 alunos por turma, portanto temos excelentes condições na escola, temos professores fantásticos, como tivemos ao longo destes 8 anos que lá estamos, e reforçar aqui mais uma ideia, que nestes 8 anos que nós passamos por esta crise terrível, que sentimos a Norte, sentimos nas famílias, sentimos nos professores que tiveram de ter muita motivação perante este congelamento, que cerceou completamente as expectativas dos professores, que também têm direito a tê-las. E naturalmente, perante todas estas dificuldades, os professores têm sido de facto heróis nas escolas, têm suportado, têm aguentado as escolas, têm apoiado os alunos, têm muitas vezes pessoalmente ajudado a resolver problemas nas escolas com falta de meios que temos tido. Naturalmente, não se fala muito, mas a escola, quem está presente da escola sabe naturalmente dos problemas que todas as escolas têm, e os professores são eles sempre que estão lá em primeiro lugar para os apoiar, seja em São Jorge, seja em qualquer escola, como as histórias que já ouvimos aqui. De facto, os professores são verdadeiros heróis pelo trabalho que têm feito ao longo destes anos. Atualmente, naturalmente, estamos com outras expectativas, esperamos de facto, porque durante estes 8 anos tem sido de facto muito difícil lidar com a motivação dos professores, não havendo expectativas, porque naturalmente a parte económica também é importante. E isso, os professores estão há 8 anos à espera, claro, de ver naturalmente no caso, e pela experiência que tem, que papel é que atribui à escola, por exemplo, num sítio, numa zona, numa freguesia, como é o caso de São Jorge, onde se nota um despovoamento acentuado? Assim, nós tentamos e temos feito alguns projetos, porque a autonomia da escola é como a liberdade. Passa muito por aquilo que nós queremos fazer com ela, e nós estamos num pequeno meio, uma pequena escola, mas tentamos sobretudo ter uma grande ligação ao meio, à cultura. Nós temos de respeitar... Mas o senhor sente autonomia na sua escola? Não se queixa disso? Sinto porque também levo os professores que lá estão a que nós façamos um projeto em que sintamos a nossa terra e fazemos sentir isso aos nossos alunos. Claro. Também estamos a falar de uma escola que tem dimensões relativamente... Naturalmente pequenas, mais fáceis. Fazemos alguns projetos, mas estamos em São Jorge, tentamos valorizar a nossa cultura, mas tentamos levar os nossos alunos a sair. Temos tido projetos europeus que têm levado uma boa parte, também não são muitos os alunos, mas que permite, de facto, chegar mais à frente, dar essas oportunidades a alunos que não tiveram. Eu, por exemplo, a minha primeira experiência europeia em termos de projetos foi já depois de ter acabado o curso aos 30 anos. Hoje em dia eu levo alunos à Europa com 10 anos, ou é possível desde o pré-escolar hoje participar em projetos europeus. E são mais-valias, naturalmente que é preciso os professores puxarem pela carroça, como se diz, para que estes projetos e a autonomia passa por aí também querermos chegar um bocadinho mais à frente. E é preciso que haja naturalmente professores motivados para fazer isso. Muito obrigado, professora Dinis Mendonça, também. Aqui mais uma colega. Aqui, boa noite. Vou pegar, meu nome é Janete Ramos, sou membro da direção do Sindicato dos Professores da Madeira também. Vou pegar um bocadinho nesta última frase, e é preciso que tenhamos professores motivados.
voltamos se calhar aqui ao ciclo inicial das questões da carreira e da autonomia e da indisciplina, todos esses temas com que fomos tentando dar os nossos contributos e experiências ao longo do programa. A questão da motivação pode estar relacionada com muitos aspectos. A nossa identidade profissional está obviamente relacionada com a nossa prática da sala de aula, que muitas das vezes, tal como todos os colegas têm dito, se desvirtua um bocadinho devido à falta da tal autonomia que a escola até pode ter até certo ponto. São as tais autonomias controladas, digamos assim. Desvirtua um bocadinho o papel do próprio professor e, claro, acaba por criar um clima de desmotivação que se associa a todos os outros externos. Autonomia controlada por quem? É uma autonomia controlada por todas as entidades que nos têm que controlar, digamos assim, ou que têm esse poder. Porque a própria direção da escola, obviamente, que tem indicações superiores por parte das tutelas, e os professores dentro da escola têm que ter algumas barreiras impostas pelas próprias direções. Estamos aqui também a entrar num outro papel, que é o papel que o professor por vezes tem, que é também de ser gestor, não é? Como é óbvio. Hoje em dia falamos muito na questão da flexibilidade curricular, há até um projeto nacional nesse âmbito, em que o professor tenderá a ter uma certa autonomia na aplicação desse currículo. Temos exemplos ótimos fora desses programas, em que os professores fazem realmente projetos fantásticos, os tais 7 ofícios de que falamos, conseguimos realmente organizar as coisas na sala de aula para que elas funcionem e que os nossos alunos realmente usufruam do melhor que nós temos e que aquilo que a nossa aprendizagem ao longo dos anos também nos pode transmitir. Eu falo em meu nome próprio, eu penso que sou a mais nova aqui dentro, estou há 15 anos no ensino e estou no primeiro escalão, portanto as questões da carreira afetam-me e profundamente e por isso desmotivam na parte mais profissional. Mas, por outro lado, há pouco falou na projeção e no que é que nós levamos para a frente e é isso que me move todos os dias, é acreditar que todas essas questões vão conseguir ser resolvidas e que a minha motivação vai estar no auge na sala de aula, como está em todo o resto. Não é? Um dia, é por isso que lutamos todos os dias, não é? Muito obrigado também pelo seu contributo. Regressava aqui novamente, enfim, Agora eu vou pôr aqui uma pedra também as coisas fazem-se com as pedras, não é? Claro, mais uma, não é? No tal arco, não é? Tal arco. Por exemplo, poderíamos estar aqui a discutir inúmeros aspectos, como já aqui foi falado, a questão da autonomia da escola, mas eu vou colocar um caso concreto que se passou comigo e que também se vê um bocado o que é a autonomia das escolas. Ela existe, mas às vezes não existe. Isto tem muito a ver com os constrangimentos que a própria tutela tem face, que por sua vez que nós sabemos que na Madeira tem sofrido 2 penalizações, a dívida nacional e a dívida regional. Portanto, tudo isso também acarreta e vai para dentro das escolas. E, portanto, há casos concretos, por exemplo, professores, no meu caso, que tenho um clube de teatro, um projeto de teatro dentro da escola, em que fui sacrificado o meu projeto em função da necessidade de eu tapar o buraco de um colega que estava ausente porque tinha uma doença e teve necessidade de ser tratado. Ora, a tutela, neste aspecto, teria que ter mais cuidado em se orientar por princípios de caráter mais pedagógico, se calhar, e perceber que estava ali um projeto se calhar, importante, os dinheiros que vão para outras coisas que se calhar não seriam tão prioritárias. É porque muitas vezes vê-se a educação e nota-se que muitas vezes vê-se a educação através de rácios, através de números de Excel, através de... Os rankings, como se fala, não é? Rankings, portanto, por exemplo. É uma coisa que se podia debater aqui também, nos tais programas que vocês vão fazer a seguir, não é verdade? Claro, sim. Então, tudo isso está em causa, porque, no fundo, a pior coisa que existe para as escolas é essa coisa dos rankings já agora. Porque põe os professores numa situação de stress terrível, porque muitas vezes o que é aprendido nas aulas é muitas vezes desvalorizado porque o que interessa é o que vem nos exames. Eu estou a falar isto, por exemplo, o pior para o ensino secundário. Quem é aluno do ensino secundário e os alunos vivem um stress maluco
porque os professores muitas vezes entram em stress também, porque têm que prestar provas, e porque se a avaliação externa não coincide com a avaliação interna é um problema. Tudo isso tem que ser falado. E acho que é importante, e volto a frisar, que a televisão, de uma vez por todas, nos convidou aqui, que agora que nos aguente e que venha mais estamos uma vez. a aguentar bem, não é? Estou só a desafiá-lo. E fica o desafio, não é porque, de facto, há aqui muita coisa que se pode falar. Mas hoje estamos aqui a falar por ser professor, não é? Ser professor é tudo isto. É dar o corpo humano e tudo para que as coisas funcionem. Claro que não podem funcionar se, de facto, os constrangimentos orçamentais das escolas e, muitas vezes, as ordens dúbias são dadas no sentido contrário daquilo que as próprias autonomias das escolas entendem. É nesse sentido também que é importante falarmos. Muito obrigado. Não sei se na plateia mais alguma intervenção. Eu regressava então aqui aos dois membros daqui dos sindicatos, responsáveis máximos pelos sindicatos aqui na região, e falar um bocadinho que já falamos aqui na autonomia, os desafios que se colocam e nesta questão de ajustar, no fundo, as estratégias das escolas, muitas vezes àquilo que são as realidades sociais que se vão desenhando à medida que nós vamos avançando. E pergunto ali, talvez ao professor António Pinho, se de facto se pensa o ensino assim. Daquilo que percebemos ao longo deste debate, fica um pouco a ideia que não é muito bem assim, mas do seu ponto de vista acha que de facto há uma estratégia da escola em se adaptar àquilo que são as realidades e estas mudanças sociais que vão acontecendo? A escola naturalmente tenta fazê-lo, tenta acompanhar, nem sempre consegue, devido a uma série de constrangimentos que ainda agora aqui foram referidos, naturalmente, de ordem financeira, de outra ordem. Mas recuando um pouco atrás e fazendo aqui uma pequena glosa ao comentário do professor Diniz relativamente ao número de alunos, é que há coisas que são indissociáveis umas das outras, quer dizer, de facto, há uma baixa de natalidade, que não é um problema dos professores, é um problema do país, mas essa baixa de natalidade deve-se também, em grande medida, a um acontecimento civilizacional, mais uma vez, fabuloso, que é a emancipação da mulher. E amanhã é o Dia da Mulher. Portanto, de facto, este ganho, quer dizer, ganham-se umas coisas e perdem-se outras. De facto, há uma diminuição da natalidade, mas ela deve-se em grande medida, claro que há outras questões, mas ela deve-se em grande medida a um ganho civilizacional tremendo, que é a emancipação da mulher. A mulher deixou de ser apenas para procriar, felizmente. Embora as questões da natalidade possam não estar mais tanto aí, eventualmente, mas nas questões mais de natureza, lá está, voltamos aos números, não é? A economia e a forma como as coisas, como olhamos para os dias de hoje. Professor Francisco Oliveira, esta questão também digamos assim, das escolas, se essa capacidade de se ir adaptando àquilo que também são as alterações que vão acontecendo na sociedade. Eu até aproveitava para não falar só da capacidade de adaptação das escolas, que já deram mais do que provas que conseguem adaptar-se a coisas impensáveis, mas porque se falou aqui em baixa natalidade, também gostava que houvesse capacidade para, da parte dos nossos governantes, haver capacidade de se adaptar à nova realidade. E vemos isto como um problema. A baixa natalidade é um problema e agora, Deus me livre, já não vou fazer falta aos professores. É precisamente o contrário. Falou-se aqui em ganhos civilizacionais. Ótimo. Da emancipação da mulher, da democratização da educação para todos. Está aqui outro ganho civilizacional que é fácil de conseguir. É uma educação de muito melhor qualidade com a baixa natalidade. Podemos ter uma sociedade melhor preparada, não é? Claramente, claramente. E nós já temos conversado com a tutela sobre isso e temos mostrado como há experiências já na região autónoma da Madeira que provam que os professores não estão a mais. E nós olhamos para a proposta que falavas há bocado, com os concursos, também temos uma proposta, e preocupa-nos. Porque estamos a ver ali professores a serem descartados, claramente descartados. E não interessa agora estarmos aqui a falar de questões técnicas que muitos não perceberiam lá em casa, mas podemos dizer que há ali talvez centenas de professores, na nossa leitura, oxalá a tutela nos consiga mostrar o contrário, há ali centenas de professores que vão ser descartados a partir do próximo ano. Isso refere-se aqui à realidade na Madeira? Sim, sim, é a realidade da Madeira. E, em primeiro lugar,
os contratados. E essa é uma questão da responsabilidade do Governo Regional? É, claramente a responsabilidade do Governo Regional. Oxalá eu esteja enganado. Eu gostava muito de estar enganado. Mas penso que estarei... Mas o que é que vos tem dito a tutela? A tutela apresentou-nos uma proposta para os concursos e nós interpretamos o que lá está e ficamos preocupados e aquilo que podia ser um ganho civilizacional de melhorarmos a educação, reparando um problema que foi a democratização, que foi um grande ganho civilizacional, mas que teve o reverso da medalha, a qualidade foi difícil manter, também porque a sociedade se abriu. Agora podemos reparar isso, agora temos o inverso. Então agora temos pouca ou menos população, temos gente formada, que na altura não havia, e também foi um problema, foi preciso formar à pressa, e professores que agora estão a ser desrespeitados até porque já deram muito, mas na altura o tempo nem sempre lhes contou da mesma maneira. São questões que não interessam agora para aqui. Então nós podemos agora aproveitar o que está a acontecer e melhorar e de que maneira a oferta educativa na região autónoma da Madeira. Exemplos. A educação de adultos, já bons exemplos. As universidades séniores, nós podemos fazer disso agora, não só no sentido de darmos educação, não é isso que se pretende, mas podemos dar qualidade de vida através dos recursos humanos que existem. Mas isso já existe, em parte. Existem algumas experiências. Acho que se deveria generalizar mais. Claramente. Por que não? Porque é que, se há recursos humanos para oferecermos em toda a região projetos de universidades séniores, então por que é que não vamos agora fazer isso? Claramente que podemos fazer isso. E eu aproveitava para dar um salto também aqui àquilo que foi o nosso debate hoje, muito interessante. O Sindicato dos Professores da Madeira está disponível para participar nos debates, nem pretende ser debates, nos programas semanais, não sendo eu... responsabilizo-me por não vir cá e arranjar pessoas especialistas, estão aqui algumas delas, em diversas matérias. Autonomia, disciplina, autoridade, avaliação, currículos, projetos de escola, stress docente e por aí fora. Aqui já se falou de tanta coisa. E dou mais um salto que é aquilo, uma expressão que o Gil usou há bocado, os professores puseram-se a jeito. E eu estive a refletir ao longo do programa nisto. Sem dúvida que os professores puseram a jeito. Sabe porquê? Por aquilo que os colegas disseram. Assumiram responsabilidades que não deveriam ter assumido. Porque são psicólogos. E sabe o que é que acontece agora aos professores porque são psicólogos? Estão a precisar de psicólogos. Nós, há 2 anos, no Sindicato dos Professores da Madeira, estivemos para contratar um psicólogo. Ele faz falta. Porque nós temos procura de pessoas que nos pedem para o sindicato fazer essa oferta. Profissional que também pode existir na vossa vida. É o termo inglês, não é? O burnout, as pessoas rebentaram, as pessoas estouraram completamente. E isto só não vê quem não quer. E da necessidade de psicólogos, eu salto novamente para um tema central para a educação. Eu não digo para a profissão, para a educação. A aposentação específica dos docentes. E pergunto a quem fica muito espantado com esta reivindicação, eu pergunto aos papás lá em casa, aceitavam, ou melhor, aceitavam, não tinham de aceitar, via com bons olhos que todos os professores do seu filho tivessem 55 ou 60 anos e daí para cima? Aceitavam isto de bom grado? Achavam que aqueles professores que já deram tanto à educação, já deram tanto à sociedade, se eles quisessem, alguns felizmente que ainda têm essa capacidade de continuar a trabalhar, eu acho que o professor que quer trabalhar até a idade de Manuel de Oliveira deve o fazer, 104 anos. Acho que sim, que há professores que têm capacidade de ir até aos 65, 70. Agora, a maioria não tem, não nos enganemos. E a tutela não querer ver isto é uma cegueira total. E é a cegueira também dizer agora a aposentação é aos 66 anos e 4 meses, para o ano já sabemos que é aos 66 e 5 meses e depois logo veremos para 2020 quando é que será. Não dá para aceitar isto. Um professor aos 60, 65 ou aos 55 também, encontramos um caso no outro dia, não digo qual é a escola, tinha 55, estava completamente queimada, para usar a tradução do inglês, estava completamente queimada. E, portanto, um professor com esta experiência que tem, mas fisicamente, psicologicamente, tantas vezes esgotado, não aguenta uma turma, ainda que fosse, como aqui deram há bocado, turmas pequenas. Não, a realidade não é só esta, de 15 alunos ou 20. Há turmas também de 25 e mais alunos. Não aguenta. Eu assisti recentemente a uma educadora,
ia dizer a escola, mas não digo, que dizia uma colega minha que aqui está, que não era ela que levava as criancinhas para a sala depois do intervalo. Ela era levada pelas criancinhas ali no meio dela. Ela disse-nos antes, no intervalo, tenho 62 anos, eu quero aposentar-me, eu não aguento. Portanto, senhores governantes, onde quer que estejam, abram os olhos. Isto é vital para o futuro da educação. E é vital porque as pessoas já não aguentam e é vital porque há gente jovem que agora vai ser descartada com a proposta dos concursos que nós temos. Gente muito bem preparada, gente cheia de vitalidade, gente com vontade de dar o melhor à educação. É difícil abrir os olhos? Eu acho que não. Estamos mesmo na ponta final do programa, faltam 2 minutos que dou aqui ao professor António Pinho para, enfim, em jeito daquilo que se lhe aprover dizer nesta altura no fecho deste programa, em função, no fundo, daquilo que foi dito aqui e naquilo que se perspectiva para o que deve ser o futuro da educação, no fundo da escola, não é? No fundo do ensino dos alunos, não é? É difícil em 2 minutos ou num minuto dizer aquilo. De facto, há muitas coisas a fazer, muitas delas foram aqui apontadas pelos colegas, tem a ver muito com a governação, naturalmente, não podemos passar ao lado disso. De facto, um grande papel cabe àquilo que vai sendo legislado, que é outro dos grandes erros, é a legislação permanente, a cadência com que vai saindo legislação. Mas vocês normalmente são consultados, os professores são chamados... Nós somos consultados sobre matéria específica da carreira, e que tem a ver com a docência, naturalmente que sim. Não sobre outras questões de currículo, como aqui se falou, não. Nessas não são? Não, porque não é, do ponto de vista legal, não é necessário consultar os... Podemos ser consultados. Não temos é que dar parecer ou negociar, que é uma coisa diferente. Consultados, naturalmente, sim, mas se quiserem, consultados, quando eu digo consultados, ouvir a vossa opinião, que é relevante, com certeza. Nem sempre, mas isso é possível. A consulta, naturalmente, é possível e é aconselhável, penso eu. Claro. É aconselhável. E isso pode ser um passo, de facto, por exemplo, no que diz respeito às alterações que possam não ter diretamente a ver com a carreira, pode ser um passo consultar os sindicatos. Há pessoas, eu não falo por mim, naturalmente, que estou há muito pouco tempo na docência, muito pouco comparativamente com outros, naturalmente, e tenho as minhas limitações sobre alguns aspectos da carreira e da docência em geral, mas há muita gente com enormes capacidades que podem, de facto, emitir opiniões sérias, válidas e que possam contribuir. É preciso que haja do outro lado a abertura para ouvir, não é? Sim, se bem que a região, do ponto de vista legal, no que diz respeito especificamente ao currículo, não tem capacidade legislativa. Tem muita limitação nessa área. Mas, de qualquer maneira, o princípio da audição muitas vezes não é tido em conta. Sim, relativamente a matérias que passam ao lado da carreira, normalmente não. Com algumas exceções. E na carreira às vezes é uma formalidade. Sim, isso é outra questão, de facto. Às vezes é uma formalidade que tem que ser cumprida. Que são parecidos, não são vinculativos. Por imposição legal. Bom, resta-me agradecer a vossa presença ao Francisco Oliveira, em representação do Sindicato dos Professores da Madeira, ao António Pinho, em representação também do Sindicato Democrático dos Professores, e naturalmente a todos os professores que estão por aqui. Foi um prazer tê-los por cá. Seguindo ali o desafio do professor, vamos perceber quando é que vamos fazer os próximos debates, mas aqui na RTP temos feito, com certeza, também muitos debates sobre estas matérias. Resta-me agradecer a todos e voltar a dizer que de hoje a 8 dias teremos outro interesse público aqui neste auditório. Ponto final por hoje. Boa noite. Fique bem.